Lembrando também um outro que acontece, e isso é que nos preocupa muito, os históricos de depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Nossa, infelizmente, pastor, isso está acontecendo, isso tem sido muito forte. A gente tem visto as pessoas vir com esses históricos de, olha, tô sentindo muita melancolia, muita tristeza, uma angústia no peito, essas características, outros com um histórico de ansiedade, eu começo a fazer as coisas, e aí eu começo a ficar muito ansioso, quero resolver as coisas logo, e então tudo vem todo em função dessa situação. É verdade. E eu acho que um grande desafio que as pessoas têm que entender, né? Primeiro, não negar uma realidade que precisa, né? Sim, é verdade. Mas as pessoas precisam, doutor Elias, isso é muito importante. As pessoas estão em casa também. Precisam pedir ajuda. Sim, é verdade. E precisam procurar o quê? Um profissional. É isso mesmo. Né? Não adianta as pessoas ficarem, eu acho, não, mas eu acho. Não é verdade isso? É verdade. Tudo na vida, né? A gente precisa de ajuda. Naquela primeira fase da nossa vida, nós precisamos, como sempre, nós sempre precisamos dos nossos pais. Quando fomos para a escola, precisamos dos nossos professores. Isso. Quando nós precisamos realmente de ajuda de saúde, procuramos os profissionais dessa área, na área de saúde. Se nós precisamos de uma escrituração, de algum documento, nós vamos procurar os profissionais dessa área. Então, em tudo na vida, precisamos de ajuda e de orientação. Então, é fundamental, pastor, ter essas coisas. Uma coisa que me preocupou, a minha irmã, ela é consultora do SUS, eu não sei como que é o nome, funciona, mas ela é do SUS de Mato Grosso. Ok. E ela ligou para mim preocupada, ela falou assim, que ela estava muito triste porque o governo investiu milhões em vacinas. Certo. E as vacinas iam vencer, as pessoas não foram tomar vacina. Entendi. Depois que melhorou, porque é só do brasileiro isso? Que melhora e para de tomar o remédio, ou perdeu o medo, não toma vacina, você até doenças, nem isso, mas outras doenças que estavam praticamente erradicadas, estão voltando porque as pessoas, infelizmente, muitos, por causa de tudo isso, não tomaram vacina, não levou os filhos para tomar vacina. Isso está acontecendo, pode gerar de novo um fortalecimento desse vírus, dessa doença? Ou não? Eu acho mais... não é muito comum, eu diria até que não é muito comum com relação a voltar o vírus, mas voltar aquelas doenças tradicionais que nós já tínhamos erradicados com algum tempo atrás. Nós já tínhamos solucionado que nem existia mais. Nós já não considerávamos que isso não fazia parte mais do Brasil. Hoje, se não começarmos realmente a voltar a fazer esse trabalho de novo, ser incentivado a voltar a fazer essas vacinas, esses processos que estavam sendo feitos antes, é possível que nós vamos começar a voltar a ter doenças que já tínhamos erradicado e que hoje vão voltar a ser novamente uma nova doença. Então você que está junto conosco agora, doutor Elias, quais são os sintomas que de repente você está sentindo e você estava achando até que era uma coisa, não, isso é normal, e de repente tudo isso aconteceu depois de um pós-Covid, né? E alguns de repente tiveram o Covid, mas como são... como é que é? Assintomáticos? Assintomáticos. Não fez o exame, não fez nada, fala, eu nunca peguei isso. Mas verdade. Existe um exame também que prova se a pessoa pegou em um momento anterior? Existem alguns exames que podem ser feitos para poder ver como é que está os níveis de IgG, dos níveis de IgM dessa pessoa, para ver se identificar como está esse processo, porque através disso vai ser percebido que essa pessoa teve um contato com o vírus, certo? Agora, é sempre importante lembrar nesse processo que os jovens, eles podem ter sua vida normal, mas vocês têm que considerar também que existem os seus familiares, que às vezes aqueles que têm familiares mais idosos ainda têm que ser observados para que não venha trazer ainda essas doenças, porque eles continuam sendo uma pessoa que tem uma certa debilitação. Por outro lado, o que eu também quero lembrar é que esse processo que está acontecendo, que nós comentamos agora, essas etapas que aconteceu com as pessoas, por exemplo, essa falta de ar, cansaço físico, fraqueza, distúrbios relacionados ao processo respiratório, distúrbio relacionado à mente, quer dizer, que esquecimento constante de fatos que eram notórios, a pessoa lembrava com tranquilidade, ia conversar, tinha uma facilidade para conversar, de repente dá aqueles brancos e a pessoa não consegue lembrar desses fatores. Outro detalhe, com relação ao sono, é comum também acontecer, essas pessoas estão perdendo o distúrbio do sono, está perdendo o sono com uma certa frequência,
dormia muito bem e agora não está dormindo. Então, e por último, aquilo que nós comentamos, que está relacionado com a depressão, essa ansiedade, tanto a depressão como a ansiedade. Pessoal, pode ser trabalhado, pastor. Tem alguns recursos para poder ser trabalhado, e não são coisas que nós estamos falando ruins, não, que traz risco, muito pelo contrário. Hoje já tem um estudo de algumas suplementações que dá para se fazer um trabalho e mudar definitivamente a qualidade de vida dessas pessoas, para que eles possam voltar à sua nova realidade, se encaixar naquele contexto que vivia antes. Maravilha, olha, então fica esse recado especial para você aí que cuida da saúde. Se não cuidar, tem que começar a cuidar, né? Tem, claro, tem que assumir. E é importante. E não se esqueça, depois desse pós-Covid aí, de repente, se você não está tendo esses sintomas, mas tem alguém da sua família, tem um filho, tem algum familiar, algum amigo, um vizinho, um funcionário, patrão, alguém que está passando por essa situação e a pessoa não está dando a importância necessária, né, doutor Sim, Elias? é verdade. E quando tem os sintomas, tem que procurar um profissional, os meios de saúde para recorrer, para poder tomar os cuidados necessários, para poder manter a saúde, tanto dele como dos seus familiares. Isso é muito importante. Nós vimos, pastor, todos nós participamos, eu acho que talvez uma parte disso está vindo também desse histórico. Foram os medos que nós vimos. Eu graças a Deus, não tive familiares, mas tive muitos amigos que eu perdi, amigos muito próximos, entendeu? E nós tivemos quantas pessoas? Mesmo. Eu conheço famílias que eram conhecidos nossos, que são bastante amigos nossos, que perdeu o marido, mulher, perdeu filhos, então foram perdas muito graves. Então isso trouxe um trauma, isso trouxe um medo, uma situação. Mas nós não podemos deixar, apesar de ter acontecido isso, nós temos que nos levantar e cuidar da nossa saúde. Tem que focar, né? Um resultado, cuidar bem da saúde, porque nós temos um futuro todo pela frente. Sim, é verdade. É isso aí. Esse é um propósito e é o projeto de Deus para as nossas vidas. E como diz aquela frase que sempre falam aí, que o brasileiro não desiste nunca. Então, não desista da sua saúde, não desista da sua vida. Por favor, cuide da sua saúde e conforme esses sintomas que nós falamos aqui agora, você está sentindo, procure um médico, procure orientação médica, tenho certeza que você vai ser resolvido ou muitas vezes tratado, porque tem coisa que não é mais sarado em si, né? Sim. Mas é administrado e cuidado. Né? Principalmente esses estados, né, são estados de convalescências que às vezes têm vindo, é possível se trabalhar até mesmo com grupos de vitaminas, com grupos de minerais, uns grupos de aminoácidos, para reestruturar aquelas lesões que aconteceram pelo vírus. E isso volta, um período de 60 dias, você restaura por completo isso aí. Tenho 2 casos, só para a gente fechar aqui, importante, de repente você está sentindo isso também. Algumas pessoas reclamavam que parece que tipo assim, a diabetes subiu, não tinha diabetes, depois que teve o Covid, teve diabetes e também pressão alta. Né? É verdade. E é isso que eu estou falando, isso são coisas que você não vai ter que administrar, cuidar. Daqui para frente. Daqui para frente. Sim. Até porque quando você cuidar o mais cedo, esses históricos que são provenientes dessas alterações, ele pode se estabilizar também, pode normalizar, trazer esse corpo à normalidade. Porque ele veio muitas vezes, é igual uma diabetes gestacional. Essa mulher que tem uma alteração gestacional, ela pode voltar ao seu estado normal em função do equilíbrio, você entendeu? Do equilíbrio, às vezes o pós-parto, finalizou aquele período de gravidez, ela ganhou seu neném, volta a normalizar essa etapa. Então isso precisa acontecer, temos que tomar esses cuidados. Maravilha, tome todos os seus cuidados e você procure o seu profissional médico e se precisar de uma receita na sua farmácia de manipulação, é Nato Farma, a sua farmácia de manipulação. A gente encerra aqui nosso momento Nato Farma e fique atento que a gente sempre vai ter novidades e assunto muito importante que vai informar saúde para você, para sua casa e para sua família. Obrigado, doutor Elias. Prazer, e até pastor. a próxima. Igualmente. Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês também. Forte abraço, tchau para vocês.